Primeiro ponto. Na dissertação precedente, mostramos o que o cristão acredita a respeito da existência de Deus. Não se deve, de modo algum, entretanto, supor que esta expressão de peso, eu creio em Deus, não inclua nada mais. Essas palavras implicam, sem dúvida, todo o exercício da alma piedosa, que confia em Deus como sua salvação, dos quais um relato mais particular deve agora ser submetido à consideração de nossos alunos. A fé em Deus, considerada em toda sua extensão, compreende, primeiro, o conhecimento e o reconhecimento daquelas perfeições de Deus, das quais um pecador pode obter salvação e felicidade. Segundo, o desejo de união e comunhão com aquele que é, ao mesmo tempo, abençoado por sempre, e a fonte da bem-aventurança. Terceiro, uma aceitação alegre de Deus, como se exibindo para a nossa salvação. Quarto, a auto-investigação diligente da alma, para ver se ela possui as evidências da habitação de Deus nela. Quinto, alegria indivisível que surge da consciência de tais evidências. Sexto ponto, uma santa solicitude mental para andar digno de Deus. Vamos considerar cada um deles em ordem. Segundo ponto, todo aquele que se ocupa assiduamente na contemplação da divindade poderá descobrir, mesmo à luz da natureza, que Deus é o melhor e o mais feliz dos seres, e possuidor da plenitude e suficiência ilimitada, e disso se segue necessariamente que o bem principal consiste em sua imagem e comunhão. Boécio demonstrou envergonhosamente esta verdade por meio de argumentos filosóficos. Como nada melhor do que Deus pode ser imaginado, quem pode duvidar que Ele, que não é superado por ninguém, é bom? A razão de fato mostra que Deus não é apenas bom, mas possuidor da bondade perfeita, pois a menos que seja Ele, não pode ser o maior de todos os seres, mas haverá algo melhor do que Ele, que possuindo bondade perfeita, parecerá ser superior e mais excelente. O que quer que seja perfeito é inquestionavelmente superior ao que fica aquém da perfeição. Para não prolongar esse raciocínio além dos limites, deve-se reconhecer que o Deus Altíssimo possuiu, na medida mais ampla possível, a mais alta e perfeita bondade. Agora, sustentamos que a bondade perfeita é a verdadeira felicidade. Segue-se necessariamente, portanto, que a verdadeira felicidade reside no Deus Altíssimo, alcançando a divindade. Mas como pela aquisição da justiça, os homens se tornam justos, e pela aquisição da sabedoria, eles se tornam sábios. Então, pela paridade da razão, segue-se inquestionavelmente que pela obtenção da divindade, eles se tornam deuses. Toda pessoa feliz, portanto, é um Deus. Por natureza de fato, apenas um Deus, mas por participação não há nada que impeça a existência de um número de deuses. Até aqui, Boécio, com cujas últimas palavras você pode comparar a expressão do apóstolo Pedro, para que sejais participantes da natureza divina. Terceiro ponto. Mas por mais evidente e certa que essa inferência possa ser, por mais impossível que seja deduzir qualquer conclusão, mais justa em si mesma, mais fortemente apoiada por argumentos, ou mais digna de Deus, muito pouco daqueles que tiveram apenas a natureza por guia pensou seriamente nesta verdade. Pode-se duvidar razoavelmente que essas ideias jamais teriam corrido ao próprio Boécio, a menos que sua filosofia tivesse emprestado as luzes de um professor mais espiritual. Tendo Platão definido a soma da felicidade como a semelhança mais próxima possível com Deus, Clemente de Alexandria, ao citar essa expressão, questiona não injustamente se deve ser atribuído à sublimidade do gênio de Platão, que lhe descobriu uma verdade tão compatível com as doutrinas sagradas do cristianismo, ou se ele não a derivou a alguns daqueles escritos inspirados que existiam então. Com mais analfabeto do caminho pela qual a comunhão com Deus pode ser obtida. Os pensamentos do homem natural são, em consequência, facilmente desviados da meditação sobre esta verdade. A vontade não está devidamente inclinada a desejar o bem principal, e a mente oprimida pelo poder das paixões finalmente se torna vaidosa e se perde na sublimidade e na sutileza de suas próprias especulações. E esquecendo-se de Deus, rasteja mesquinhamente entre os prazeres corpóreos, terrenos e transitórios. Quarto ponto.
mas a fé cristã irradia a mente como uma luz mais abundante e nos permite conhecer distintamente as seguintes verdades relativas a Deus. Primeiro, que Ele é o abençoado e o único potentado, que encontra na posse conhecimento e gozo de suas próprias perfeições ilimitadas. Bem-aventurança mais perfeita e mais digna de si mesmo. Em segundo lugar, que Ele é infinitamente capaz não apenas de garantir sua própria felicidade, mas também de comunicar felicidade às suas criaturas racionais, conforme Ele se digna a admitir em comunhão consigo mesmo, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso, de tudo em tudo, e em sua presença a plenitude de alegria. Alegria que preenche e satisfaz tão completamente a alma que ela não conhece nem deseja conhecer qualquer coisa desejável além dele. Em terceiro lugar, que as riquezas da total suficiência de Deus são tão grandes que o que parece quase incrível, Ele pode e até será o Deus e a salvação de homens culpados e arruinados, de uma maneira totalmente consistente com sua majestade, santidade, retidão, veracidade e outras perfeições, para que o pecador possa dizer e cantar: eis que este é o nosso Deus, nós esperamos por Ele, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, nós esperamos por Ele, e Ele em sua salvação. Quarto, que uma salvação já comprada pelo Filho e a ser aplicada pelo Espírito é oferecida gratuitamente no Evangelho a todos que a desejam, e que Deus gentil e graciosamente convida homens de toda espécie a participar dela, clamando em alta voz: quem anunciou isso desde os tempos antigos? Quem o contou desde então? Não tenho eu, o Senhor, contado? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e um Salvador. Não há ninguém além de mim. Olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Que uma salvação tão grande não deve ser negligenciada, mas que, preferindo também a tudo mais, devemos nos esforçar para nos tornarmos participantes dela, abraçando com grande entusiasmo e deleite cordial aquele Deus que graciosamente se exibe a nós e nos entregando a Ele em troca com afeto ardente. Quinto ponto. Todas essas verdades estão contidas nas seguintes palavras do apóstolo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe e que é o galardor dos que o buscam diligentemente. Nessas expressões, algo mais nobre é exibido do que qualquer instruções que a natureza possa transmitir a um pecador. Pois primeiro, crer que Deus é dar crédito ao testemunho no qual Deus revelou seu nome e atributos, e as riquezas de sua total suficiência. A fé é o conhecimento fundamento no testemunho divino, e visto que Deus, como revelado por si mesmo em sua palavra, é um Deus tão grande, que pode ser a salvação de um pecador. Aquele homem não acredita verdadeiramente que Deus é, que não acredita no Evangelho quando ele atribui a Jeová este personagem ilustre, que ele pode justificar o ímpio, pois isso está incluído na representação que Deus fez de si mesmo em sua palavra. Em segundo lugar, é possível, no entanto, que Deus seja Deus, mesmo que Ele não esteja disposto a nos tornar aquilo que de sua total suficiência Ele pode se tornar, a saber, o Deus e a salvação de um pecador. A fé cristã, portanto, avança mais e de acordo com essa declaração divina. Não disse a semente de Jacó: buscai-me em vão. Acredita que Deus é de fato o recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Em terceiro lugar, faz e ensina que esse bem deve ser seriamente procurado e que cabe a nós vir a ele, o que supõe que da parte de Deus existe um testemunho que aponta o caminho pela qual ele tem prazer em ser procurado e abordado pelos pecadores. Deve-se, por todos os meios, ser mantido que um pecador não pode buscar a Deus a menos que ele busque também a justiça de Deus, que necessariamente deve ser declarada na salvação de um pecador, e que não convém a um pecador aproximar-se de Deus sem sacerdote. Visto sem sacerdote, ele não pode aproximar-se com confiança. Lemos de acordo com Jeremias: quem é este que comprometeu seu coração a se aproximar de mim? Diz o Senhor, pois essas palavras têm uma revelação e uma relação com a doutrina a respeito de Cristo e a satisfação que ele deu à justiça divina. A partir dessas observações, parece que esta passagem dos escritos do apóstolo
é interpretada de maneira muito vaga por aqueles que desejam incluir nada mais do que o conhecimento de Deus, que é ensinado pela teologia natural, sem mencionar que esse conhecimento, seja ele qual for, não pode ser denominado com propriedade fé. Esta fé natural, se podemos chamá-la assim, nunca foi suficiente para a salvação e nunca permitiu que qualquer homem agradasse a Deus. Sexto ponto: o conhecimento distinto daquelas verdades sobre Deus, que são abraçadas pela fé cristã, hesita na mente que veemente deseja de Deus e da comunhão com Ele. Não é apenas levado a Ele por um curto período de tempo, por uma espécie de impulso repentino de afeto, mas não desfruta de descanso ou tranquilidade, até que se torne realmente participante daquele bem principal, pela qual anseia fervorosamente. A consciência iluminada pela fé, ou como fala o salmista, o coração do crente discernindo aquela perfeição da beleza e aquele conjunto de todas as excelências possíveis que devem ser vistas na face de Deus. Diz em lugar de Deus: buscai a minha face. A este convite, a fé faz com que responda imediatamente: a tua face, Senhor, buscarei, e terra sedenta onde não há água. Daí, aquele santo desejo que se opõe aos desejos confusos dos homens do mundo. Há muitos que dizem: quem nos mostrará algum bem? Mas eu digo: Senhor, levanta a luz do teu rosto sobre nós. Daí as queixas da alma que não encontra descanso, enquanto permanece incerta de ter comunhão com Deus, e que incessantemente exclama: o que me vale que haja um Deus, a menos que ele seja meu Deus? Daí o firme e resoluto propósito de não cessar de buscar a Deus, até encontrá-lo como seu Deus e sua grande alegria. Sétimo ponto: quando em meio a essa solicitude da mente indagando sobre Deus, a deidade se exibe graciosamente dizendo: eis-me, eis-me. A fé sem demora abraça-o de braços abertos. Ela se apodera de sua força, e como um marinheiro em um mar tempestuoso, enquanto em perigo iminente de ser engolido pelas profundezas, assim que encontra algum fragmento do navio naufragado, do que se lança sobre ele com todo o peso de seu corpo. Então a alma, preocupada com sua própria salvação, confia naquele Deus que se oferece no Evangelho e cai, por assim dizer, com toda a sua força em seus braços. Deus levanta sua voz no Evangelho dizendo: quem é o homem que deseja a minha salvação e a minha salvação? Sou eu, responde o crente. Como o servo suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Eis-me então, responde Deus pelo Espírito capaz e disposto a satisfazer a tua sede. Eu te aceito, rei, contra o crente imediatamente. Condescendente então em ser meu, deixa-me ser teu, e doravante não permitas que ninguém se separe de mim, entre mim e ti. Isso é acreditar em Deus para recebê-lo cordialmente. Oitavo ponto: mas quanto mais excelente o bem em questão, e quanto mais veemente o desejo que é acalentado por ele, a alma crente se torna, na mesma proporção, mais solícita para o que não reivindique falsa e precipitadamente como seu. A verdadeira fé em Deus, enquanto gera e promove uma confiança bem fundamentada, detesta e expulsa toda temeridade e arrogância. Não ensina um homem a dizer com ousadia a Deus: por motivos insignificantes, tu és meu. É gradualmente que atinge essa altura, e é depois de ter realizado uma pesquisa completa que finalmente chega a esta conclusão, que é o fundamento de todo o conforto. As marcas pelas quais o crente é persuadido de que o Deus em que ele acredita tornou-se seu são principalmente as seguintes. Primeiro, que este sincero de Deus e do mais íntima união com ele nunca é encontrado, mas onde Deus começou a se comunicar de maneira salvífica à alma. A menos que ele primeiro se aproxime da alma para iluminá-la com os raios gloriosos de seu semblante, reconciliado, e atraí-la para si com as cordas de seu amor preventivo, ela não pode conhecê-lo, nem desejá-lo, nem procurá-lo. O desejo da alma que anseia pela comunhão com Deus não é sentido, mas a comunhão com Deus ainda não é, em algum grau, desfrutada. Portanto, Davi os une dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus, cedo te buscarei. O homem que busca Deus com tanto zelo que considera todas as outras coisas em comparação com ele como nada melhor do que esterco, dá evidência de que já foi apreendido por Deus.
Ele não corre até que seja traído. Ele não ama até que seja amado. 10º ponto. Quando Deus se comunica com a alma, Ele não só a torna feliz, mas também santa. Ele se comunica de maneira adequada ao seu caráter real, mas Ele é o santo, Ele é o Senhor que santifica Israel. E Ele põe sua lei na mente de seu povo e a escreve no coração daqueles que Ele é Deus. E Ele dá um só coração e um só caminho, para que temam a Ele para sempre. Embora Ele tenha prazer em se tornar a proporção do seu povo, ainda permanece o Senhor deles. Quanto mais íntima a comunhão consigo mesmo a que Ele condescende em admiti-los, mais forte proporcionalmente são as obrigações sobre as quais eles são colocados. Reverentemente adorar sua majestade, cuidadosa imitar sua santidade, humildemente proclamar sua bondade, cultivar sua amizade. Não como no começo o Espírito de Deus, movendo-se sobre a face das águas, tornou-as maravilhosamente produtivas da vida. Então, quando Deus passar a residir na alma, Ele a torna participante de sua própria vida. A vida antiga e natural da alma é agora gradualmente absolvida pela vida mais excelente de Deus. Não é tanto o próprio homem que vive, mas Deus que vive nele. Esta comunicação de santidade vital está tão inseparavelmente ligada à comunhão com Deus que nenhum homem pode verdadeiramente se gloriar ou sinceramente exultar no último, a menos que seja ao mesmo tempo adornado com o primeiro. E quando a santidade dos crentes declina, a plena certeza de sua comunhão com Deus nunca falha ao mesmo tempo em ser prejudicada. 11º lugar. Em terceiro lugar, aqueles que têm Jeová como seu Deus não podem suportar sua ausência com indiferença. Quando ele esconde seu rosto deles e retém aquelas influências graciosas que produzem uma feliz serenidade de espírito e uma vivacidade e vigor nos vários exercícios da vida espiritual. Eles ficam tão perturbados que sua alma de certa forma falha. Eles são doentes de amor e não podem receber consolo até que volte. Essa tristeza surge-se não do sentido e da experiência do gozo anterior, pelo menos de uma grande estima da relação familiar com Deus. Ninguém, exceto aqueles que desfrutou desse privilégio, pode formar uma estimativa justa de seu valor. Mesmo aqueles que são estranhos a Deus podem sentir uma espécie de tristeza por seus pecados, mas ninguém, exceto os filhos da câmara nupcial, lamentam a ausência do noivo. 4. Aqueles a quem Deus abençoou com um interesse especial em si mesmo são frequentemente empregados em meditação devota e afetuosa sobre ele. Onde estiver o tesouro, estará também o coração. Consequentemente, aqueles que se glorificam em Deus como seu próprio Deus protestaram unanimemente que não pensavam em nada com maior prazer do que nele. A esposa regozijou-se porque seu amado era dela, mas ela acrescentou: um feixe de mira é meu bem-amado para mim. Davi tocou sua harpa e disse: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Mas acrescentou: tenho posto o Senhor sempre diante de mim. Minha mente, diz Agostinho, está devotada a ti, inflamada de amor por ti, respirando por ti, ofegando por ti, desejando ver-te sozinha. De ti para escrever sobre ti, para conversar sobre ti, e muitas vezes para revolver tua glória em meu coração. Que a doce lembrança de ti possa me proporcionar algum descanso e refrigério em meio a essas calamidades. Sobre ti, portanto, eu invoco, ó tu, o mais amado de todos os objetos, Deus. A ti eu clamo com todo o meu coração. Certamente tu estás em mim, pois habita em minha memória, por isso eu te reconheço. E nisso te encontro, já que te tenho em lembrança, em ti gozo o meu supremo deleite. A partir dessas e de outras evidências semelhantes, é possível ao crente obter a certeza de que Deus se tornou seu próprio Deus. 13º ponto. Quando a alma sabe disso com certeza, especialmente se ela ouve isso da boca do próprio Deus, dirigindo-se a Ele interiormente pelo Espírito e realmente prova algo da doçura divina, ela se enche de uma grande e incrível alegria. Por isso Pedro diz: em que embora agora não o vejais, mas crendo vos regozijais com alegria indizível, cheia de glória. Daí, aquela doce canção de uma própria alma regozijando-se em Deus como dela própria. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice.
Tu sustentas a minha sorte. As linhas caíram para mim em lugares agradáveis. Sim, tenho uma bela. Portanto, meu coração está alegre e minha glória se regozija. Também em outros salmos, as duas seguintes expressões são unidas, como se pelo mesmo toque da harpa. Deus, minha imensa alegria. Ó Deus, meu Deus. 14º ponto. Essa alegria de fato não deve ser admirada, pois quando alguém sabe que Deus é seu, encontra nele a proteção mais poderosa contra todo o mal. No Senhor Jeová está a força eterna. Eu direi do Senhor, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Ele encontra Deus também uma fonte inesgotável de todo bem desejável. Não apenas o que iguala, mas também o que transcende infinitamente suas concepções e desejos. Quão excelente é tua benignidade, ó Deus! Por isso os filhos dos homens confiam às sombras das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e tu os farás beber do rio das tuas prazeres. Porque em ti está a fonte da vida, na tua luz veremos a luz. Ambas as ideias são brevemente, mas surpreendentemente unidas. Nas palavras de Deus a Abraão, eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. E na seguinte expressão do salmista, pois o Senhor Deus é um sol e um escudo. 15º ponto. A representação e o gozo de tão grande bem não podem deixar de ser deliciosos no mais alto grau. Se os bens separados são agradáveis, quão delicioso é aquele bem que contém a doçura e a essência de todo bem. E não apenas a doçura que experimentamos em objetos criados, mas tão amplamente diferente deles quanto o Criador difere da criatura. Toda beleza, toda glória e toda alegria do mundo material nada mais são do que raios resplandecentes, emitidos e difundidos ao redor pelo Rei da beleza, da glória e da alegria. Quaisquer coisas que foram feitas por ele, e portanto qualquer bondade encontrada nas criaturas poderia ser derivada somente dele, por quem tudo foi feito. A bondade emprestada, consequentemente da qual elas possuem, é obscurecida e eclipsada quando comparada com aquela bondade incriada que é sua fonte e origem. Deus é sem dúvida um ser em cuja luz somente tudo que é luminoso, em cuja glória somente Ele é belo, em cuja alegria tudo está contido. Quando concede às criaturas luz, glória, beleza e alegria, Ele reservou para si mesmo a fonte de luz, glória e beleza e alegria. Assim ele sempre esteve dentro de si como a fonte, mais do que comunicou de si mesmo para as criaturas. Não deveria então a posse de um bem tão ilimitado produzir uma alegria quase ilimitada? 16º ponto. Além disso, a doçura decorrente da comunicação graciosa que Deus faz de si mesmo é tão grande que tem a virtude de adoçar tudo o que é amargo nas calamidades das amargas. A menor gota dessa doçura, destilada na boca que suspira por ela, dissipa rapidamente as maiores tristezas. Isso tornou as torrentes de pedras agradáveis para Estevão, a cruz para André, o violento rasgar da pele para Bartolomeu, a grelha para São Lourenço, varas gremalhenas, rodas e chamas, para não mencionar prisões e exílios, para tantas milhares de pessoas. Dos santos mártires de Cristo que, tendo provado essa doçura de Deus, se regozijaram e cantaram quando foram conduzidos a mais terríveis torturas, como se fossem conduzidos aos mais esplêndidos entretenimentos. Essas coisas, de fato, parecem incríveis para o mundo, mas tal é a natureza dessa doçura de nosso Deus, que ninguém pode entendê-la de outra maneira senão saboreando-a. Só quem come deste maná pode imaginar como é delicioso. 17º ponto. Em qualquer medida também essa bem-aventurança é concedida ao homem na vida presente. Nada mais é do que as primícias e o penhor de um prazer maior e eterno. Daí decorre a constância e a permanência dessa alegria, senão quando aos seus efeitos e aos chamados atos secundários, pelo menos quanto ao seu segundo fundamento e ao seu ato primário, a alegria eterna estará sobre as cabeças deles. Seu coração se alegrará, e sua alegria ninguém tirará de você. Muito grande, mas sempre satular. Há um princípio permanente nos crentes que logo dá origem a emoções renovadas de alegria e finalmente provam a fonte abundante de deleite sem fim. 18º ponto. Ninguém tem motivos para temer que ele erre por ceder a essa alegria com excesso, pois o próprio Deus nos convida não apenas à alegria
mas também há uma certa embriaguez sagrada e mística. Quanto mais liberalmente uma pessoa bebe desse espiritual, embora ela possa parecer aos outros que ignoram esses prazeres de estar fora de si, ela é na realidade ao mesmo tempo mais feliz e mais sábia. Existem espíritos no vinho material que servem para alegrar os espíritos animais do corpo humano, mas quando é muito embriagado, perturba o cérebro e enlouquece os lábios. Este vinho espiritual, no entanto, que é totalmente espírito da própria altura e exuberância da espiritualidade, e que é recém-extraído e embebido do primeiro e maior espírito, com que força poderosa e com que estância surpreendente agarra e arrebata a alma. No entanto, não produz agitação, mas o que é satular, consistente com a discrição e propício à santidade. Permite ao homem não mais seu próprio Senhor, mas cheio de seu Deus, e nos confins do céu, tanto pensar quanto falar, com dignidade e energia mais que humanas. Mas de uma vez, lembro-me, observei isso com espanto, em pessoas cujas mentes erram em outros aspectos dotadas de faculdade muito comum. Tal é a alegria espiritual e mística da fé cristã, ao exultar em Deus como seu. 19º ponto. Esta mesma fé em Deus é também a fonte da verdadeira santidade. Não se pode negar que mesmo a personação de uma divindade que os gentios derivaram da natureza foi calculada para produzir uma certa atenção ao arrependimento e à virtude. Ecpeto, em suas meditações sobre esse assunto, quase se eleva acima do paganismo, quando se expressa nos seguintes termos: é necessário primeiro aprender que Deus é, que sua providência se estende a todos e que é impossível esconder de seu olhar penetrante não apenas as ações externas, mas também os pensamentos e emoções da mente. Que tipo de natureza e caráter então têm os deuses? Quaisquer que sejam as perfeições que eles possuam, é necessário para o homem que deseja agradá-lo e obedecê-lo, esforçar-se para se assemelhar a eles tanto quanto possível. Se a deidade é fiel, ele também deve ser fiel. Se livre, ele também deve ser livre. Se beneficente, ele deve ser beneficente. Se magnânimo, deve ser magnânimo. Em suma, cabe a ele em todos os outros aspectos pensar e falar como um imitador de Deus. Assim, a persuasão de uma deidade é a mãe da probidade. 20º ponto. Essas expressões de fato são igualmente belas e justas, mas a verdade que eles inculcam era conhecida por muito poucos, e naqueles que o conheciam estava tão acorrentados pelos grilhões das propensões corruptas que estava longe de elevar o caráter ou governar a conduta. Portanto, o apóstolo derruba suas pretensões com a seguinte frase: quando eles conheceram a Deus, eles não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas tornaram-se vãos em suas imaginações, e o seu coração tolo foi obscurecido. Deus fez com que alguns de seus raios brilhantes sobre eles, e consequentemente dizem que eles conheceram a Deus, mas eles não admitiram esses raios no recesso secreto do coração, que é, portanto, dito que é ser escurecido. Na sabedoria de Deus, o mundo pela sabedoria não conheceu a Deus. O tecido da natureza exibiu o poder, a sabedoria e a bondade do Altíssimo, e assim convocou a humanidade a servi-lo com fidelidade, tanto por causa de sua majestade suprema, quanto por seus inúmeros benefícios, e também porque uma recompensa abençoada e gloriosa está reservada para seus adoradores em um estado futuro e de existência. Mas o mundo preferiu se divertir com especulações ociosas e discursos frígidos a respeito das obras de Deus, enquanto nesse meio tempo eles não prestavam homenagem ao seu grande autor. Mesmo naqueles que possuíam mais sagacidade e penetração do que outros, não se dirigiram ao Deus verdadeiro, a quem deveriam ter reconhecido, mas recorreram à criatura, em comum com a população contra quem, no entanto, esses distintos mestres da sabedoria, sempre que uma oportunidade conveniente ocorria, exclamavam em voz alta, como a esse respeito fazendo um papel de loucos. 21º. Uma fé cristã em Deus, pelo contrário, não permite que o homem continue destituído da verdadeira piedade e santidade. A verdade desta afirmação pode ser ilustrada de várias maneiras. Primeiro, enquanto a fé eleva a mente à contemplação de sempre adorável deidade e a mantém fixa em uma deliciosa meditação sobre ele, a mente é insensível transformada na imagem da santidade divina.
Depois de Moisés ter permanecido 40 dias no Monte Santo, desfrutando de relações familiares com Deus, a pele de seu rosto brilhou como uma refulgência tão brilhante que os olhos dos israelitas não puderam suportar. Sentido espiritual é a realização de quem contempla Deus com frequência e atenção à luz da fé. Os raios da influência celestial, fluindo em abundância do Pai das luzes e recebido pela fé, penetram e permeiam as partes mais íntimas da alma e as adornam com um novo brilho de pureza celestial. Quanto mais frequentemente o crente o contempla no Espírito, mais claro se torna o conhecimento de suas perfeições, das quais a santidade é o ornamento. Quanto mais claramente conhece as perfeições divinas, tanto mais ardentemente as ama. Quanto mais ardentemente ele os ama, mais solícito ele se torna cada vez mais parecido com eles, pois o amor leva naturalmente a uma semelhança como objeto armado. Quanto mais ardentemente ele ama a Deus, também ele o contempla com mais frequência e com maior atenção e prazer. E enquanto ele está empenhado em realizar este circuito infinito de contemplação e afeição, ele obtém a cada repetição de exercício algum novo traço da gloriosa imagem de Deus. 22º ponto. Em segundo lugar, quando a fé considera a pureza imaculada de Deus, ela prontamente conclui que deve esforçar-se também para alcançar a santidade. Se deseja possuir, cultivar e manter tal comunhão com Deus que se mostre eficazmente conducente à sua alegria, ela concorda com a voz da razão, sugerindo esta verdade. Ela dá crédito ao volume sagrado, ensinando ainda mais expressamente: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem. E ao próprio Senhor clamando em alta voz em seus ouvidos: separem-se e não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Por experiência que assim que ela reclama seu árduo na busca da piedade, a alegria da comunhão com Deus é imediatamente prejudicada. Mas como a fé valoriza essa alegria acima de tudo, não pode deixar de estimulá-la poderosamente a uma certa santidade de vida distinta, pois ela está bem segurada de que, sem isso, ela não pode alcançar nem preservar aquela comunhão com Deus que ela deseja tão sinceramente. 23º ponto. Em terceiro lugar, aquele estupendo amor de Deus pela qual ele se entrega a alma para sua salvação, quando é apreendido pela fé e apresentado ao crente em sua verdadeira luz, acende chamas surpreendentes de amor recíproco. Ninguém posso me aventurar a afirmar, acreditar verdadeiramente que Deus se tornou seu próprio Deus, que enquanto ele acredita, não é engolido pelo espanto naquele abismo de amor divino, e não deseja sinceramente ter um mundo muito mais amplo, alma para que seja totalmente preenchida com o amor de Deus, que tanto ama e é tão amado. Nos próprios crentes estou ciente, aquele amor fervoroso e ilimitado com o qual eles são obrigados a amar seu Deus, às vezes definha, mas nessas ocasiões sua fé em Deus, como seu próprio Deus, é pouco presente, ou não é viva, ou não é posta em prática. Quando esta fé é ao mesmo tempo presente e vigorosamente exercida, ela dita ao homem um canto de amor não muito diferente deste, no qual Agostinho adorava seu Deus. Eu te amo, ó meu Deus, e desejo amar-te sempre mais, pois tu és verdadeiramente mais doce do que o mel, mais nutritivo que todo leite e mais brilhante que toda luz. Tu és mais querido para mim que todo ouro, prata e pedras preciosas, ó meu amor, cujo coração está sempre quente e nunca esfria. Por favor, inflama-me. Ó, deixe-me ser inteiramente inflamado por ti, para que eu possa te amar inteiramente. Pois se alguém ama qualquer outro objeto junto a ti, que ele não ama por tua causa, ele te ama menos. Que eu te ame, ó Senhor, desde que tu me amaste primeiro. 24º ponto. Em quarto lugar, quem realmente acredita que agora se tornou um participante de Deus, como não pode ser seu, não pode desejar ser seu. Mas se ele possuísse algo mais valioso do que ele mesmo, ele o entregaria ao seu Deus, longe de desejar reservar qualquer coisa para si mesmo, em vez de empregá-la no serviço de Deus. Ele está verdadeiramente triste porque ele mesmo não é melhor e mais digno de ser entregue ao Senhor. Sobre este tema, nada pode ser concedido de forma mais elegante do que as seguintes expressões de Bernard em seu tratado sobre o amor de Deus, que não posso deixar de citar. Se devo todo o meu ser pela minha criação, o que posso acrescentar à minha renovação por meios tão surpreendentes? Não fui renovado tão facilmente quanto fui feito.
Deus me fez meramente falando a única palavra. Ao me renovar, Ele não apenas falou muito, mas suportou muitos sofrimentos dolorosos e ignômios. Na primeira obra, Ele me deu a mim mesmo. No segundo, Ele se deu. Tendo então sido dado e restaurado, devo a mim mesmo, devo duplamente a mim mesmo. O que darei a Deus por si mesmo? Pois embora eu fosse capaz de me render 1000 vezes, o que sou eu na presença de Deus? A fé cristã em Deus ensina o homem a raciocinar e a estimular sua alma. 25º ponto. Observamos em conclusão que o que foi dito não deve ser entendido como íntimo, que nenhuma pessoa em que todas as realizações das quais falamos agora, e estas no grau de delineamos, não são encontradas, posso dizer em sinceridade, eu acredito em Deus. Descrevemos crer em Deus não como subsistente em cristãos que são fracos e de pouca fé, mas como pode ser concedido, como às vezes é visto naqueles a quem o Senhor concedeu uma medida mais rica de fé, seu Espírito. É apropriado dessa maneira propor fé em Deus a nós mesmos, não para que possamos cair em desespero ou desanimar indevidamente, quando não podemos discernir algumas partes da descrição em nós mesmos, mas cativados por sua beleza e excelência, podemos cultivar com todo zelo e atividade possível os pequenos começos que temos até alcançarmos gradualmente a plena certeza da fé que produz tantos frutos excelentes. Senhor, nós cremos, ajuda a nossa incredulidade. Amém.